Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. Neste vídeo nós iremos falar sobre os ciúmes na Bíblia. Os ciúmes de Deus, o ciúme dos homens, o ciúme como algo carnal. Qual a diferença entre ciúme e inveja? E o que significa o termo pouco conhecido, que é emulação, usado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9. Então fica conosco até o final, porque nós iremos tratar sobre ciúmes dentro da Bíblia Sagrada e os seus significados. Uma definição básica sobre ciúmes é o medo de perder alguma pessoa ou perder alguma coisa. É um receio de deixar de ser amado, deixar de ser notado, deixar de ser convidado, de participar de alguma coisa. Então, o ciúmes significa um zelo de perder algo que já tem. Já a inveja, que está relacionada a um complexo de inferioridade pelo desejo de ter ou ser o que o outro tem ou é. Quem tem inveja não possui a tal coisa ou pessoa. Quem tem inveja olha para o do outro. Quem tem ciúme busca a todo custo conservar aquilo que é seu e aquilo que está perto. Temos o ciúme como um zelo envolvido com a sabedoria de Deus, está mais relacionado à pessoa de Deus. E temos o ciúme carnal, aquele que traz intrigas, invejas, dissensões e até perseguições e assassinatos. O termo emulação significa o desejo e a ação de equiparar-se, igualar-se ou superar o outro. Foi o que Deus fez em relação a Israel com os gentios, indo em busca de um outro povo que não era o seu povo, para incitar Israel a voltar, a conquistar e a ser o que esse povo agora gentil tem a oportunidade de ser, que é o povo de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal Bíblia de Fato, faça isso agora. E eu também quero te convidar a ser membro do canal Bíblia de Fato. Quando você clica aí embaixo em Seja Membro, você passa a contribuir para que este trabalho continue a cada dia se aperfeiçoando para levar aqueles que são inscritos ou não a Bíblia de Fato. Em Zacarias capítulo de número 8, o versículo 2, o texto diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Nós iremos traçar aqui de forma resumida, enquanto os versículos vão estar aparecendo aqui na tela, sobre os ciúmes de personagens bíblicos e também de Deus. Existe uma música bem conhecida do grupo Diante do Trono, que é esta aqui. Em Gênesis 30, primeiro, o texto diz que Raquel tinha inveja. Essa inveja era inveja ou ciúmes? Como nós podemos identificar? Se nós definimos ciúmes como o medo de perder algo que se tem, inveja o desejo de ter aquilo que o outro tem, vamos conferir o texto. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. As 4 esposas, ou as 2 esposas, com as 2 escravas que Jacó tinha, como também sua mulher, nós podemos compreender dentro do contexto que elas disputavam entre si o amor de Jacó. Tanto é que o próprio nome dos filhos de Jacó eram nomes que eram colocados por causa dessa disputa. Quando uma vencia a outra, colocava o nome do filho em homenagem à vitória que teve sobre a outra. E de que forma elas disputavam? Para ver quem dava mais filhos a Jacó. Isso significa que Raquel, ela tem ciúmes do seu esposo Jacó, medo de perder o seu amor. Já de Leia, a sua irmã mais velha, ela tem inveja. Por quê? Porque Jacó era estéril e Leia teve vários filhos. E Leia quase que zombava de Raquel, porque ela estava feliz e seus lábios com louvor, porque ela trouxe para Jacó muitas heranças, muitos filhos abençoados. Já Raquel tinha a inveja de sua irmã e
tinha os ciúmes, ou o zelo, ou o desejo e a ação de conservar a comunhão e o amor do seu esposo. Em Gênesis 37, versículo 11, nós temos lá no texto a inveja dos irmãos de José, porque o pai de José, Jacó, amava mais José, lhe fez uma túnica de várias cores, e ele sabia o significado desta túnica, é que José estaria sobre eles no encargo daquele serviço como supervisor da obra dos irmãos, e ainda mais, José, de forma imatura, foi contar a revelação de Deus em sonhos de que ele iria superar os irmãos e os pais em poder aquisitivo, em autoridade e em governo. E os irmãos de José o invejavam, eles não conseguiam mais ter uma boa comunhão com seu irmão, porque José iria herdar tudo. O que os irmãos de José sentiam por José era inveja ou ciúme? Era inveja. Por quê? Porque eles não tinham aquilo que José tinha. Não só a capa, mas a predileção do pai, que havia escolhido José como superior dentre os seus irmãos, o mais preferido, porque ele é aquele que lhe dava alegria em sua velhice. Era um filho em sua velhice. Estevão, ou melhor, Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 9, cita essa inveja dos irmãos. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em Marcos 15, 10, ele foi entregue pelos judeus por inveja. O próprio Pilatos sabiam disso. Todos queriam ter a autoridade que Jesus tinha, principalmente os fariseus. Mas eles não tinham, porque Jesus é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, e ele não tem pecado. Os ciúmes dentro de um casal também é tratado nas Escrituras Sagradas, e em especial dentro da lei de Moisés. Havia um ritual chamado ritual memorativo, ou seja, para trazer à memória, trazer à tona aquilo que não se sabe, através de um ritual de beber uma bebida amarga, quando o marido desconfiava que sua esposa estava lhe traindo, quer ela esteja traindo mesmo ou não. Se houver essa desconfiança, ele levava a sua esposa diante do sacerdote e eles passavam por aquele ritual. O resultado da mulher que tinha culpa era que o seu ventre inchava e as suas coxas se retraíam. Provavelmente ela se ajoelhava ou caía ao chão e aquela barriga inchada. Quando não acontecia nada, todos estavam em paz e Deus ainda dava um filho àquela mulher. Você pode conferir também Provérbios 6 e o versículo 34 e Cantares 8:6, faz referência a esse ciúme, a esse ardor de amor que quer conservar a todo custo o amor entre os cônjuges. Em Números capítulo 11, versículos 28 e 29, há um ciúmes dentro da obra de Deus. Deus manda Moisés separar 70 anciãos e Deus visita aquela reunião e derrama do seu espírito sobre esses 70 que começam a profetizar. Haviam 2 deles que não tinham ido para a reunião e ficaram sabendo que eles, que estavam inscritos para isso, mas não tinham ido, estavam fora. E quando perceberam, eles estavam profetizando também. Josué, o filho de Num, o sucessor de Moisés, ficou com ciúme e foi dizer a Moisés: Moisés, proíbe eles de profetizar. E Moisés diz: tu estás com ciúme por mim? O ciúme na obra de Deus, ele não é benéfico, pois nós somos despenseiros do estoque espiritual do reino de Deus, e tudo aquilo que nós temos foi dado por Deus, e ele vai requerer o serviço pelo qual ele nos deu aquele dom espiritual. A obra de Deus pertence a Deus, e Deus usa homens. Os homens não têm toda a autoridade na obra de Deus, mas sim o Deus Todo-Poderoso. Então Moisés não deveria estar com ciúme, pois do mesmo espírito que Deus derramou sobre ele, Deus derrama sobre quem ele quer, porque ele é o Senhor dos judeus, o Senhor da igreja. O ciúme do casal não é inveja e nem emulação, mas é ciúme, o esforço, o desejo e todo o trabalhar para conservar o seu relacionamento. O ciúme de Josué dentro da obra de Deus é para conservar aqueles que foram cheios do Espírito Santo, que só naquele ambiente, só naquele grupo, só naquele espaço é que se pode profetizar. Ele é aquele que é o legalista,
que apenas a sua denominação, aplicando para os dias de hoje, é que tem Deus, é que é a verdadeira e as outras não podem ser. Um dos ciúmes dentro das Sagradas Escrituras mais interessantes é o ciúme do próprio Deus. Em Ezequiel, no capítulo 8 e no versículo 3, bem no finalzinho do versículo 3, diz que até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem do ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. O que significa isso? Deus tem ciúmes? Esse ciúme de Deus é o zelo. O próprio termo hebraico para ciúmes, que é Canã, vem de ciúmes, zelo, cuidado. Então Deus ele tem amor e cuidado por aquilo que é seu. E é algo dentro da sabedoria e da justiça do Deus Todo-Poderoso, dando pago a todos aqueles que se levantam contra o seu povo, promessa feita a Abraão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. O próprio Senhor Jesus Cristo, e a referência é Salmo 69, versículo 9, que é descrito em João, no capítulo 2, mais precisamente no versículo 17, Jesus vê os cambistas, os vendedores, dentro da porta do templo, e ele, fazendo um chicote com cordas, expulsa aquelas pessoas e diz: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm transformado elas como covil de ladrões. O mesmo ciúme de Deus, o mesmo zelo de Deus está em Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso. A forma que Israel provoca Deus a ciúmes é a idolatria. Essa imagem de escultura que ficava na entrada do templo era algo terrível, que depois que essa imagem foi colocada lá, que está relacionada à promiscuidade, Deus se irritou grandissimamente. E a glória de Deus, depois de profecias de Jeremias, saiu de dentro do templo. E agora eles, segundo Jeremias capítulo 7, estavam confiando apenas no templo e na arca, mas a presença de Deus não estava mais lá. O próprio Deus já havia falado sobre isso em Deuteronômio 32 e o versículo 21, quando ele diz: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos, com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira. E aqui é onde nós passamos para um outro tipo de zelo, um outro tipo de ciúmes, que é provocado pelo próprio Deus, citado pelo pastor e apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 19, Romanos capítulo 11, versículos 14 e 15, também o versículo 11, ele cita a palavra emulação, fazendo referência ao texto de Oséias 2, 23, que é citado em Romanos 9 e 25. Aqui Paulo está dizendo que, pelo fato de Deus ser como o personagem marido ou noivo do seu povo, Israel cometendo idolatria, na linguagem de Ezequiel, Israel está indo após os seus namorados, ou seja, a prostituição espiritual, que é a idolatria, que causa ciúmes a um marido que está sendo traído. E agora Deus vai incitar eles a ciúme, indo em busca de uma outra namorada. Deus não tem dois povos. Tudo estava dentro do plano de Deus. Os gentios, ao qual Osés chamarei amada a que não era amada, esses gentios fazem parte do plano de Deus para que todas as famílias sejam abençoadas. Deus, no seu plano magnífico, permitiu a queda de Israel, como Paulo explica muito bem em Romanos 9, 10 e 11, para a glória dos gentios, enxertados na árvore, na videira verdadeira, e agora o povo que não é judeu fazendo parte dessa mesma aliança, fazendo parte da eclésia, fazendo parte do povo de Deus. Incitar os judeus a ciúmes, eles deveriam olhar para os gentios sendo aceitos por Deus e dizer: não, nós queremos estar perto de Deus. E eles voltariam para Deus. E quando Paulo fala que tudo o que ele faz é para incitar os seus à emulação, emulação é esse sentimento de disputar, de querer ser, ter, igualar-se ou até superar o outro. Ou seja, não diga isso. Não diga que eu não sei fazer, porque eu sei fazer. E vai e faz com maestria. Então, ciúmes, inveja e emulação são três coisas que, em um certo grau, estão relacionados, pois o ciúme carnal, o ciúme doentio, que o próprio apóstolo Paulo exorta a igreja em vários textos para que a igreja não pratique isso.
porque a igreja será carnal. A exortação do apóstolo é que eles busquem o fruto do Espírito e que eles vençam todo esse orgulho e essa carnalidade que tem trazido litígios e tem trazido sofrimentos para a igreja. Esse ciúme carnal, que é obra da carne, é completamente oposto ao ciúme de Deus. O ciúme de Deus, ou o zelo de Deus, tudo é baseado na sua justiça. Eu tenho uma frase que escrevi que diz: a ira do homem é descontrolada, a de Deus é justa. O ciúmes do homem é destruidor. O de Deus é o zelo por amor. Tudo que Deus faz dentro de sua ira, de sua justiça, dos seus castigos, do seu ciúme e do seu zelo é baseado na sua verdade e na sua sabedoria, e tudo que ele faz é muito bom. Tiago, no capítulo 4 de sua epístola, no versículo 5, ele diz: ou cuidais de vós, em que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? O próprio Tiago, ele continua o próprio ciúmes de Deus. Podemos conferir isso em outras referências, pois Deus sempre está falando isso desde os tempos de Moisés. Em Deuteronômio 4, 24, 6, 4, Êxodo 22, Juízes 2 e 12. Do zelo de Deus, o cuidado de Deus e o ciúme. Por quê? Porque o propósito de Deus é que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, vem habitar não apenas no meio do seu povo, mas vem habitar e fazer morada dentro de cada um de nós. E isso faz com que o Deus que investiu a própria vida de Jesus Cristo pela nossa vida, se ele nos amou primeiro, agora nós devemos amá-lo também. O zelo de Deus nos conserva, o zelo de Deus nos testa, nos prova, permite o espinho na carne. O zelo de Deus nos castiga quando nós queremos dar as costas para o Senhor. O zelo de Deus nos dá livramento, nos protege, nos consola e ora por nós, porque nós nem sabemos orar como convém. E o zelo de Deus é que tem nos mantido até hoje. Jesus está no controle de todas as coisas. Em Apocalipse, ele segura as 7 estrelas que simbolizam os 7 pastores das igrejas da Ásia. Ou seja, ele ama tanto o seu povo, ele ama tanto a sua igreja, que o zelo que ele tem trabalha para que nós sejamos santos e busquemos uma vida de santificação para agradá-lo em tudo. Eu finalizo este vídeo dizendo: se alegre pelos ciúmes de Deus e do seu Espírito. Não seja descontrolado num ciúme carnal, trazendo litígio na igreja, trazendo problema entre os cônjuges ou também até no trabalho. Não sinta inveja pelo que o homem mau tem, ou até pelo que seu irmão tem, porque Deus distribui as obras e as bênçãos para cada um, conforme a capacidade de cada um e o desejo de Deus em fazer isso. Emulação é um sentimento de se equiparar, de se igualar ou de superar o outro. E Deus fez isso com Israel, indo em busca dos gentios. E nós precisamos ter esse zelo de estar na presença de Deus e voltar a buscar ao Senhor a cada dia mais, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja, que Ele tanto ama, tanto tem zelo e tanto tem cuidado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus.